Bom dia, estamos no dia 150 de leitura da Bíblia. Começaremos com Romanos, capítulo 5. Justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e o outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmas, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam.
Se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. Quando os dois se deixarem ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venham atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto de Saul. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos voltaram a brilhar. Então, alguém do meio do povo disse: O seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: Maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Miquimás até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram as ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão, e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comeram a carne com sangue. Saul gritou: Traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e que os matem aqui e não comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que edificou. Jonatas é salvo pelo povo. Então Saul disse: Vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer no encalço dos filisteus?
tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venha cá todos os chefes do povo, informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostre a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto, ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso, tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus e estes voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Ahimaás. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Salmos, capítulo 59. Súplica por libertação. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado ao Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios a espadas. Pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles. Zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem, consome-os com indignação. Consome-os para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida e, se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia.